aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Estou com a versão da Bíblia na A, mas o sentido da palavra aí na versão que você carrega é a mesma. Diz assim a palavra de Deus: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, nessa noite, Deus já tem falado tremenda e poderosamente, por diversas maneiras, usando vários instrumentos. E dentro do contexto, por ser um culto missionário, essa palavra, durante este dia, precisamente nessa tarde, queimou no meu coração, e eu pude ali meditar e ver a grandeza do que está inserido no contexto desse versículo. Claro que, obviamente, o escritor, ele se coloca entre uma multidão, e quando ele usa a expressão nós, claro que não se limitava apenas à sua equipe, nós não se limitava apenas ao povo da sua época, nós não se limitava apenas aos apóstolos. Quando o escritor aos Hebreus usa a expressão nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. O apóstolo, o escritor, está deixando bem claro que esse nós é um povo seleto, lavado de boas obras. Esse nós é uma classe de pessoas que Deus preservou para anunciar as suas virtudes. Esse nós, claro que obviamente podemos classificar como os embaixadores do rei, os emissários dos reis, os servos de Deus que anunciam a sua palavra. E usando esse termo, vamos entender o que diz a Bíblia no livro do profeta Isaías, que diz: quão formosos são os pés do que anunciam a paz, de que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o Senhor reina. Esse nós está qualificando a equipe, o povo que detém uma chamada propulsora, e essa chamada está relacionada à obra missionária, está relacionada ao prazer de fazer Deus conhecido. E claro que a expressão nós, porém, não somos os que recuam, revela dois tipos de pessoas: aqueles que não recuam em hipótese alguma, aqueles que não entram na caverna por motivo algum, aqueles que não abandonam as armas, a chamada e o ministério. Esse nós que não retrocedemos qualifica um povo decidido, otimista, crente, que independente dos tempos e época, eles acreditam que de Deus é a obra e que de Deus vem a capacitação para suportar todos os confrontos e ataques que virão para parar esse nós. Não somos dos que retrocedem. Em segundo plano, esse nós, não somos os que retrocedem, revela o segundo público, segundo povo, a segunda equipe. Quem são esses? Aqueles que param por qualquer coisa, que desistem por qualquer motivo, aqueles que se recolhem, que retrocedem, que entram na caverna por toda e qualquer situação. Por isso, faço questão de frisar, quando o apóstolo ou o escritor essa carta diz: nós não somos dos que retrocedem. Isso aqui está estampado a fé, confiança, a garra e o destemor para anunciar a Cristo, independente das situações, a quem quer que seja. Porém, eu escrevi aqui algum significado daquilo que é correr, daquilo que é fugir, daquilo que é se esconder. Fugir, em primeiro lugar, significa desviar-se precipitadamente do perigo,
ou algo que seja desagradável. Vou repetir: desviar, fugir, significa fugir ou desviar precipitadamente do perigo, de pessoas, de algo que ameaça ou de alguma coisa desagradável ou tentador. Claro que, obviamente, todos aqueles que fazem a obra de Deus têm a ideia de que fazer a obra de Deus sempre vamos estar expostos ao perigo. 2. Fazer a obra de Deus sempre estaremos expostos a alguma coisa que vai nos ameaçar, nos intimidar. Fazer a obra de Deus, temos que ter em mente que vamos enfrentar situações desagradáveis ou tentadoras. Por isso, a riqueza do texto é: nós não somos dos que retrocedem. Traduzindo, o escritor diz: não corro no perigo. Pessoas que tentam me intimidar não vão conseguir o objetivo. Nada, ninguém, nem alguma coisa desagradável ou tentadora vai apagar a chama de Deus no meu interior. Por isso ele diz: nós não somos dos que retrocedem. Em segundo lugar, a palavra fugir significa, primeiro, retirar-se, deixar ou abandonar o local, a origem, o ofício, ou partir para qualquer outra tarefa menos aquela a qual foi incumbido. Em segundo lugar, fugir significa retirar, deixar o local ou abandonar o local de origem, o ofício, e partir para qualquer outra tarefa menos a qual foi designado. Ora, na obra de Deus, obedecendo a chamada de Deus, todo crente tem que ter em mente que existe uma tarefa única e exclusiva que Deus deu para cada um de nós. Alguém pode te ajudar, alguém pode te aconselhar, mas cumprir, fazer aquilo que era para você fazer, jamais. Já que se você não quer, Deus vai dar outra tarefa, Deus vai dar outra missão. Dependendo do que Deus tem, Ele pode diminuir ou Ele pode ampliar o que tinha na sua vida. Vai fazer isso na vida de outra pessoa de modo amplo, abrangente, geográfico e expansivo. Porém, nós jamais, na rota da chamada, na caminhada cristã, jamais podemos deixar ou abandonar o local, o posto, a posição, a chamada que Deus te fez. Segundo lugar, jamais perca as suas origens, perca as suas raízes, perca aquilo que você tem como essência, que é fazer a obra de Deus. 3. Jamais tente substituir a chamada de Deus fazendo outra coisa. Vou repetir: jamais tente fazer outra coisa para substituir a chamada que Deus te fez. Isso é muito comum diante das pessoas quando começam a fazer a obra e começam a vir os resultados negativos. Porque na cabeça de algumas pessoas, se Deus mandou, vai acontecer. Se Deus me escolheu, Ele se encarrega. Se Deus me ordenou, tudo vai acontecer favorável. As portas vão se abrir, os sinais vão acontecer, o inimigo vai cair por terra, a muralha vai desabar. Nem sempre naquilo que Deus tem para mim e para você será fácil, será prazível, será de maneira muito fácil executar a chamada. Por isso, muitos fogem e vão fazer outra coisa. É muito comum você se deparar com alguém e perguntar: e aí, como é que você está? Estou bem. E aquilo que você fazia? Era muito espinhoso. Eu estava sendo perseguido. Era
não vai te caluniar. Por exemplo, Deus te chamou para pastorear, mas aí você viu que pastorear não é brincadeira, a situação não é fácil, e aí você resolveu assentar no teu coração: não vou mais pastorear, o povo é falso, está apunhalada demais, me vem para cá, me vem para lá. Não, eu não vou pastorear, eu vou ficar no meu canto, porque eu vou ficar no meu lugar. Quando der para pregar eu prego, quando der para cantar eu canto. Pois bem, você foi chamado para pastorear, mas quando você percebeu o ó da chamada, quando você percebeu as entrelinhas da chamada, o que foi que você fez? Você não quer sofrer, não quer ser caluniado, não quer ser perseguido. Aí você vai resolver ser porteiro de igreja, receber um sorriso amarelo de todo mundo. Pai do Senhor, Pai do Senhor, porque pastorear, a volta é por dentro, o negócio é arrochado, a obra é estreita. Deus está falando essa noite aqui, através do texto em Hebreus capítulo 10, versículo 38, 39. Nós não somos daqueles que recuam, nós não somos daqueles que retrocedem. Então, que fique bem acentuado: nada, ninguém pode arrancar do teu interior a chamada de Deus. Nada, nem ninguém pode destruir o teu ministério. Nada, nem ninguém pode arrancar o que Deus te deu. Não foi comprado com dinheiro, não foi te emprestado. A Bíblia diz que a uns deu, que a uns deu. Então Deus deu, Deus delegou, Deus ordenou. E nem sempre para quem Deus dá, na ótica humana, tem capacidade. Por isso que a chamada é sempre posta em xeque. Por isso que a chamada é sempre alvo de interrogação. Pode observar, toda pessoa que recebe uma incumbência, toda pessoa que tem uma chamada, vai ser alvo de olhares interrogatório. Mas ele tem condição? Mas ele tem vida? Mas ela tem postura? Mas ele sabe fazer isso? Mas ele sabe fazer aquilo? Se esquecem que Deus não chama capacitado, Deus capacita aquele a quem chama. Por isso, nós não somos daqueles que recuam, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que param. A Bíblia diz bem claro, em todos os termos, em várias passagens, há um impulsionamento. Em toda a passagem da Bíblia, Deus está dando um aval, Deus está fazendo um sinal, Deus está fazendo maravilha, Deus está abrindo uma porta, Deus está curando o enfermo. E nós temos razões de sobra para dizer para o mundo, para dizer para Satanás, para dizer para os demônios, que nós não somos daqueles que recuam, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que andam para trás. Somos alguém chamado por Deus para pregar a sua palavra. Agora, você já parou para pensar que as pessoas estão cada vez mais omissas em relação à sua chamada? Você já parou para pensar que as pessoas estão mais omissas em relação à sua chamada? Primeiro, cada vez mais ausente. 2, cada vez mais neutra. 3, cada vez mais limitando o contexto da chamada. 4, cada vez mais de braços cruzados. 5, cada vez mais sem querer se impor. Vocês já notaram que as pessoas estão cada vez mais omissas naquilo que se refere à sua chamada? As pessoas estão mais omissas naquilo que se refere à sua chamada. Muitas pessoas estão fazendo qualquer coisa, menos cumprindo a chamada. Muitas pessoas estão brigando por qualquer coisa, menos brigando para cumprir a chamada. Muitas pessoas estão tirando a desforra com todo e qualquer coisa, menos para fazer a sua chamada. Pessoas estão otimistas para tudo, menos cumprir a sua chamada. Quantas pessoas querem hoje voltar ao que fazia? Quantas pessoas hoje querem voltar a praticar o que praticava, menos fazer e cumprir a sua
as pessoas estão cada vez mais longe, mais neutra, mais omissa naquilo que se refere à sua chamada. Porém, há um dado alarmante aqui que eu quero enfatizar. Quanto mais trigo cruza o braço, mais o joio abre os braços. Quanto mais o trigo retrocede, mais o joio avança. Quanto mais o trigo fecha a boca, mais o joio dá grito. Quanto mais o trigo se omite, mais o joio fala. E essa noite, o Espírito de Deus está falando conosco aqui. Eu te fiz uma chamada. A chamada foi antes, algumas pessoas tiveram essa chamada antes de nascer. Outras pessoas tiveram essa chamada por situações dificílimas. Uns desenganados pela medicina, outros com a vida destruída, outros sem ter esperança, sem ter expectativa. Aí vem Deus e faz uma chamada. Aí vem Deus e faz uma chamada. Na proporção que Deus faz a chamada, Deus vai dizendo assim, ó, você vai fazer assim, vai agir assim, vou te usar dessa forma, vou te usar dessa maneira. Aí nós, mesmo ouvindo Deus falando isso, aí nós, mesmo tendo ciência da promessa, aí nós, mesmo tendo convicção da chamada, nos deixando se levar por aquilo, como foi pregado essa noite, olhando o vento contrário, reparando o vento contrário, e Deus olhando para nós dizendo assim, ó, já dei sinal, já mostrei, já confirmei, já disse que sou da vida, usei vaso de casa, vaso de longe, usei alguém na rua, e ele e ela continua ainda de braços cruzados, sem cumprir aquilo que eu ordenei. O Espírito de Deus essa noite, no culto de missões, está dizendo para você, você não era assim, tua vida não era assim, já teve mais ímpeto, já teve mais fervor, já teve mais ânimo, já teve mais alegria. Você não era assim, já teve um tempo de oração maior, já tirou um tempo de consagração maior. Você não era assim. Não se engane, existe uma estratégia do diabo, existe uma estratégia de Satanás minando as forças, existe uma estratégia do inferno tirando as forças, roubando o ânimo, roubando a alegria, matando o profeta, destruindo a palavra. Existe uma estratégia do inferno para silenciar a igreja, mas o dono dela está aqui. O Senhor dos Exércitos está aqui, dizendo para mim e dizendo para você, eu te fiz uma chamada. Nem sempre será flores, nem sempre terá aplauso, nem sempre terá confete, mas a minha chamada na tua vida, eu vou confirmar, eu vou cumprir, eu vou agir, vou fazer, deixarei sinais, porque eu te chamei, assim diz o Senhor. Quem crê, levante a mão de glória. Você já parou para pensar como tem pessoas que professam a fé em Deus, mas agem como incrédulo? Já parou para pensar como tem pessoas que professam fé, mas agem como incrédulo? Quantas pessoas dizem, eu tenho fé, eu confio, eu acredito? Quantas pessoas você ouve, Deus é comigo? Quantas pessoas você ouve, eu vou vencer, vou dar a volta por cima? Quantas pessoas você ouve assim, ó, o inimigo não vai me deter, Satanás não vai me calar? Mas no andar da carruagem, aquela pessoa que professou tanta fé, começa agora a desvanecer. Olha, se nós começarmos a levantarmos o índice de quantos homens de Deus estão parados, de quantas mulheres de Deus estão paradas, eu não estou falando apenas de crente, viu? Crente comum, crente normal, eu estou falando de instrumentos finos, estou falando de atalaia, estou falando de mulheres de Deus, homens de Deus. Quantos homens de Deus estão estacionados? Quantas mulheres estão estacionadas? Quantos homens feridos? Quantas mulheres feridas? Não, eu estou falando de instrumento, de pessoas que destemidas,
sonho. O diabo jamais vai mexer com quem não tem visão na obra. O diabo jamais vai mexer com alguém que não tem interesse pelas coisas espirituais. O diabo jamais vai mexer com quem está morto. Satanás vai se levantar contra mim, contra você, que tem uma chamada e pode fazer a diferença. Para encerrar, observe. Se não tivermos um cuidado, deixaremos de obedecer a Deus para obedecer o medo. Se não tivermos cuidado, deixaremos de obedecer a Deus para obedecer o medo. E observe, o medo é assim. Deus está te usando e o medo é coisa da tua cabeça. Deus está te revelando e o medo é coisa da tua cabeça. Deus quer te usar e o medo fala. E se não for Deus? Deus quer te usar e o medo fica. E se ele não crer? Deus quer te usar e o medo fica. E se não acontecer? Deus quer te usar e o medo fica. Se eu fosse você, não fazia. Deus quer te usar e o medo fica ali te causando pavor. E o medo fica ali te causando constrangimento. E agora, se a gente não tiver cuidado, deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir o medo. E quem ouve o medo? Quem ouve o medo calcula. Quem ouve o medo, ele pensa, ele premedita. Quem ouve o medo, ele deixa de fazer as coisas espirituais. Por quê? Porque as coisas espirituais são loucuras. Quando você vê alguém fazendo as coisas espirituais, naturalmente você pode desconfiar, porque as coisas espirituais são loucura. Que tipo de loucura, pastor? É o tipo de loucura que Deus vai te usar para falar coisas tão absurdas que nem você vai acreditar. Que tipo de loucura? Deus vai te mostrar coisas tão absurdas que nem você vai crer. Deus vai te usar numa área tão terrível que nem você vai acreditar. Que tipo de loucura, pastor? Deus vai te usar para entrar em área que nem todos têm coragem de entrar. Que tipo de loucura, pastor? Deus vai te usar para a vida de pessoas que outras pessoas jamais ousariam. Pessoas de cafeia, pessoas de bico grande, pessoas ignorantes, pessoas avarentas. Deus vai te usar para mexer com vidas, famílias e ministério que nem você vai acreditar. Pastor, aonde está a loucura em tudo isso? A loucura está, quer ouçam, quer deixe de ouvir, quer goste, quer deixe de gostar, quer creia, quer deixe de crer. Se Deus está te usando, levanta a tua voz. Se Deus está te usando, não tema. Se nós não tivermos cuidado, vamos obedecer o medo. Por exemplo, Mateus capítulo 28, 19, ide, faz discípulo. Marcos 16 e 15, ide por todo mundo e pregai. Mateus 22 e 9, ide e convidai a todos. Lucas 10 e 3, ouvindo nos enviou de 2 em 2. Olha lá, Marcos capítulo 16, versículo 20, e tendo partidos, indo cooperando com eles o Senhor. Observa uma coisa, pode observar que todas as pessoas que receberam a chamada divina tiveram a ousadia de alterá-la quando perceberam que os obstáculos seriam terríveis. Pode observar, pode perguntar no altar, pode perguntar no live, para as irmãs. Todas as pessoas que tiveram a chamada de Deus, quando enxergaram os obstáculos, eles tiveram a ousadia de alterar a chamada. O que é isso, pastor? Deus te fez uma chamada, você achou bonito, lindo e maravilhoso. Só que quando você viu o leão rugindo, quando você viu o jaracuçu acinado, quando você viu o que é uma chamada no eixo por dentro, você tratou de alterar. Traduz isso, pastor, mais ou menos assim. Deus está te usando no cajado, quer te usar no cajado e você começa a pregar só flores. É mais ou menos assim. Deus quer te usar para revelar pecado e você começa agora a ser amigo de todo mundo. Deus começa a te usar como profeta
profeta e agora você começa a se vender. Deus quer te usar para fazer um grande rebuliço e você começa a ficar com medo do resultado. Você começa a ficar com medo daquilo que vai acontecer, do que aquilo vai acarretar. Você começa a ficar com medo do grande desmoronamento, de uma grande avalanche. Quantas pessoas receberam uma chamada de Deus e resolveram alterar? E você vai concluir comigo assim, ó. Quantos crentes você conhece que diz assim, ó, eu não vou mexer nisso, eu não vou tocar nesse assunto, eu não estou doido para mexer nessa área. Quem quiser que mexa, quem quiser que pregue, quem quiser que fale, eu não vou mexer. Deus está aí, o pastor está aí, a obra está aí, eu não vou. Quantas pessoas você já viu dizendo, eu sou pequeno demais, quem sou eu para mexer, quem sou eu para falar? Quantas pessoas você já viu quando Deus usa alguém de fora ou da casa, e aí sentado nas irmãs, e aí sentado na nave, alguém te cutuca e fala assim, ó, viu que eu te falei, que Deus me mostrou? Olha Deus usando aí. Quantas pessoas já fizeram isso? Deus está usando alguém numa área que Deus já tinha te revelado. Deus está usando alguém numa área que Deus já tinha te mostrado. Só que quando você viu o Red Bull, quando você viu o palavreiro, quando você viu a encrenca, quando você viu o rebuliço que ia acontecer, ó, tu deu linha, colocou a chamada de profeta debaixo do braço e disse, não vou me envolver. Isso vai dar confusão, isso vai dar encrenca, eu não vou mexer no pecado de ninguém. Não é você que mexe, é Deus. Não é você que mexe, é Deus. Quantas pessoas estão no meio da igreja só dizendo, Deus me revelou, Deus me mostrou, era para me fazer, Deus me mandou, mas eu não fui. Porque quando você viu o resultado, porque coisa boa é obedecer a voz de Deus. Sabe por quê? Porque Deus se responsabiliza. Quem tiver valente vai se ver com Jeová. Quem não gostar vai se ver com Jeová. O negócio do missionário, a nossa função, a nossa vocação é a maneira que Deus te mostrou. Fala, entrega, abre a tua boca, faz o quê? Eu estou sentindo, papai. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus essa noite está tratando com o crente aqui. Deus está dizendo para a crente aqui essa noite, a chamada é minha. E como a chamada é minha, eu venho pela chamada que eu te fiz. Porque senão, como disse Moisés, as nações iriam dizer, aonde está Deus que lhe fez uma promessa e agora fez esse povo todo morrer no deserto? Deus está dizendo, seca-se a erva, cai a flor, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Ora, Deus está dizendo aqui, eu sou independente da circunstância, eu sou independente da situação. O homem não quer, mas eu quero. O homem fecha e eu abro, a morte traga e eu dou vida, o diabo se levanta e eu abato, o inferno abre a boca e eu fecho. Eu sou o Senhor. Eu sinto o Pai aqui, eu sinto Deus aqui, eu sinto a presença de Deus aqui. Deus vai te honrar, Deus vai se responsabilizar, Deus vai deixar um sinal. Satanás está tentando bagunçar, o diabo está tentando virar pelo avesso, mas assim te diz o teu Deus, eu estou no controle, eu estou no vento, eu estou no reboliço, estou agindo, estou fazendo, estou decretando, estou assinando. Aguarda e veja que eu sou, assim diz o Senhor. Eita, eu quero orar por você. Falei da palavra de Deus, mas eu quero orar por você. É muito forte essa mensagem. Braço cruzado, crente na caverna, crente omisso, crente covarde, profeta medroso. Eita glória, curve a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, nesse altar essa noite,
Senhor já usou várias vidas, vários instrumentos. E nesse momento, meu Senhor, eu levanto a minha voz ao teu trono para orar pela tua igreja. Só tu sabe a luta que essa mulher está passando. Só tu sabe o vento que esse homem está passando. Só tu sabe o perrengue. Só tu sabe o levante. Mas é o Senhor que fez a chamada. O Senhor não erra. O Senhor não erra. E o teu filho e tua filha está aqui essa noite. Vieram ouvir a tua voz. E o meu pedido essa noite é, Pai, fala com ela. Fala